Oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. No vídeo de hoje eu vou contar sobre o caso da Olga Repnarevac, uma jovem tcheca que aos 22 anos de idade marcou a vida do povo de Praga. O vídeo de hoje tem um formato diferente, eu espero que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e caso vocês não gostem, não se preocupem que eu volto com o formato original do vídeo. Mas antes de começar o caso, eu vou pedir o de sempre, que você se inscreva nesse canal para ajudar aqui no crescimento do canal. Curta esse vídeo, compartilhe se puder e se puder também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Vamos pro caso de hoje. Olga nasceu em 30 de junho de 1950 em Praga, na antiga Tchecoslováquia. Seu pai Anthony era balconista de um banco e sua mãe Anna era dentista. Não se tem relatos exatos de como eram os atritos entre os três, mas não era um relacionamento familiar saudável. Olga também tinha uma irmã chamada Eva, no qual também não tinha um bom relacionamento. Digamos que Olga era a ovelha negra da família, tanto que aos 13 anos de idade Olga tentou suicídio. E foi uma tentativa decorrente de muito bullying que ela sofria na escola. Olga sempre foi uma menina fechada, estranha. Ela não tinha amigos. Então, imaginem que existia assim uma certa implicância por parte dos colegas. Mas acredita-se que pode ter sido algo mais agressivo para ela ter tomado essa atitude. Ela tentou tirar a vida tomando uma dose muito grande de remédios. E ela era muito nova. Tinha apenas 13 anos de idade. E se o assunto bullying é até hoje tratado com uma certa banalidade, você imagina na década de 60. Sua mãe, após o episódio, disse que para se suicidar era preciso ter muita coragem, o que não era o caso da filha. Sua mãe sempre foi dura. Em seguida, sua família não tinha tato para lidar com isso. Essa é a verdade. Até porque a família batia muito em Olga. Ela dizia que era humilhada, desrespeitada. Ela não tinha um relacionamento bom com o pai e depois, com a sua mãe, com o tempo, o relacionamento foi ficando complicado e Olga nutria um desprezo muito grande por eles. Além disso, Olga sofria com acessos de raiva muito grande. Depois desse episódio, Olga desenvolveu problemas psiquiátricos e a família resolveu interná-la em um centro psiquiátrico para diagnóstico e tratamento. Mas ninguém tinha um diagnóstico palpável. Eles diziam que ela tinha traços pouco saudáveis, como dependência de nicotina, pois ela fumava muito, desapego, vômitos e apatia. Inclusive, um dos psiquiatras chegou a diagnosticá-la com esquizofrenia. E enquanto Olga estava lá, ela também não era bem tratada pelas outras pacientes. Elas ficavam todas juntas num dormitório, e a Olga chegou a apanhar muito. Depois de sair de lá, Olga começou a procurar emprego. Ela saiu de casa e passou a morar em uma cabana sozinha. Mesmo com sua mãe a ajudando financeiramente às vezes, Olga dizia que as duas eram muito distantes. Mas Olga também não durava em emprego nenhum. Ela era sempre demitida. Até que ela conseguiu um emprego de motorista de caminhão, o que se tornaria o seu último emprego. Foi nesse período também de sua vida que Olga começou a descobrir sua sexualidade ficando com meninas. Muitas fontes dizem que ela era lésbica, mas, na verdade, acho que podemos dizer que Olga era bissexual, pois Olga depois conhece um homem chamado Miroslav David. Eles começam uma amizade. Eles eram mais amigos do que qualquer outra coisa, mas eles acabaram tendo algo mais íntimo sim. Nessa fase de descoberta, Olga não se sentia realizada. Olga se sentia uma aleijada sexual. Ela dizia que era incapaz de criar um relacionamento calmo com alguém. Ela se sentia uma pessoa destruída por dentro, sempre com pensamentos depressivos e suicidas. Olga nunca teve um relacionamento amoroso com alguém. Ela nunca conseguiu, nada ia além de noites de curtição. Olga também tinha um terapeuta. Mas, a cada ano que passava, ela vinha definhando mais. Tanto que certa vez o Miroslav a leva em um médico que ele conhece. Mas chegando para a consulta, esse médico não a atendeu simplesmente por ela não ser do distrito dele, fazendo com que Olga tivesse certeza que a psiquiatria não lhe ajudaria. Para as pessoas, ela só era tida como uma garota estranha, a garota esquisita. E, na verdade, ela cresceu como uma menina muito ressentida, pois desde a infância ela sofria bullying, e conforme ela ia crescendo na mente dela também uma maneira de punir o mundo.
as pessoas. Olga queria vingança, pois ela nunca deu o que a sociedade esperava e também nunca recebeu. Em 1970, Olga tacou fogo em uma fazenda que era a herança do seu pai, que a família usava para recreação. Isso foi em 7 de agosto de 1970 e Olga usou uma garrafa de gasolina. Olga começou incendiando a porta da sala de estar e esperava que o fogo se espalhasse para destruir tudo. Ela usou gasolina, mas nessa fazenda moravam 2 inquilinos idosos, mais a sua irmã Eva no quarto dos fundos. A sorte é que todos acordaram a tempo de apagar o incêndio e tiveram um prejuízo razoável. Olga nunca foi suspeita do crime, até confessar durante um exame psiquiátrico em 1973, depois de muita coisa ter rolado. Olga disse que fez isso por ódio ao pai e pela propriedade causar muitas disputas financeiras entre os seus pais, e ela queria acabar logo com tudo isso. Mas ela não sabia que sua irmã dormia na propriedade na noite do incêndio. Hoje, a propriedade pertence a um casal de idosos que comprou a fazenda dos pais de Olga em 1974 e vivem lá até hoje. Esse incêndio foi em 1970 e quando foi em 1973, 6 meses antes do crime ser cometido, Olga começou a planejar tudo, a sua vingança contra a sociedade. Ela pensou em explosão, tiroteio, mas achou tudo complicado demais e acabou decidindo pelo atropelamento em massa, já que ela era motorista de caminhão. Olga estava morando em um albergue, pois, depois de vender sua cabana e comprar um carro, no dia 9 de julho de 1973, Olga saiu para uma última olhada em sua casa de campo depois de ter abandonado seu carro em uma estrada. Era como se ela estivesse se despedindo de tudo. O fatídico dia estava chegando cada vez mais perto e Olga decidiu enviar cartas aos jornais antes de finalmente cometer o seu crime. 2 cartas quase idênticas foram enviadas e uma delas dizia: "Eu sou solitária. Uma mulher destruída por pessoas. Portanto, tenho uma escolha: me matar ou matar os outros. Eu escolho me vingar de meus perseguidores. Seria muito fácil deixar este mundo com um suicídio desconhecido. A sociedade é muito indiferente. E com razão. Meu veredito é: eu, Olga Repnarová, vítima de sua bestialidade, sentencio você à morte." Em outra carta, Olga dizia: "Considerem essa carta um documento oficial. Durante 13 anos, fui prisioneira de uma família tirana. Eu era um brinquedo para os adultos e uma vítima das crianças. Tinha vários apelidos: dragão, múmia, anjo caído e virgem adormecida. Meus torturadores eram cruéis. Sempre fui vista como a diferente da família. Nunca tive amigos e nunca vou ter. Fugi da escola, da minha vida e da minha casa. O Instituto Psiquiátrico me mostrou o quanto a psiquiatria é inútil." No dia 10 de julho de 1973, Olga, com 22 anos de idade, alugou um caminhão e dirigiu até a Praça Strassmayer, no Distrito 7 de Praga. Ela não conseguiu causar o acidente de primeira, não porque estivesse com medo, mas porque achou que tinha pouca gente no local. Ela deu mais uma volta até que às 1h30 da tarde acelerou com tudo em direção a um grupo de mais ou menos 25 pessoas. Todos idosos que estavam esperando por um bonde no local. Olga conseguiu matar 8 pessoas, sendo que 3 morreram imediatamente no local. Após o crime, o carro parou instantaneamente e Olga ficou esperando dentro dele. Imediatamente, testemunhas tentaram ajudá-la, pois achavam que Olga tinha perdido o controle do veículo por um problema técnico. No entanto, Olga admitiu imediatamente que havia batido intencionalmente na multidão. Às 2h da tarde, Olga foi presa. Cerca de 12 pessoas ficaram feridas. Todos tinham entre 60 a 79 anos de idade. 3 dias após o banho de sangue, Olga estava contando à polícia sobre seu ódio, sobre os espancamentos que sofria de seus pais e de todas as humilhações que sofria de sua família. Mas nada justificava o crime de Olga. Os médicos que a examinaram alegaram que Olga tinha plena consciência de suas ações e que ela não expressou nenhum arrependimento. Depois de vários exames psiquiátricos, Olga foi considerada criminalmente responsável por suas ações. Em 6 de abril de 1974, Olga foi condenada à morte por assassinato pelo tribunal da cidade. E durante seu julgamento, não demonstrou nenhum remorso. "Eu queria me vingar de toda a sociedade, incluindo minha família, porque todos são hostis a mim. Eu não me arrependo de nada. Eu não tinha a intenção de matar essas pessoas em particular. Na verdade, não me importava quem eram."
Após o ato, tive um certo relaxamento e satisfação pelo sucesso do ato planejado de vingança. Não tenho medo da pena de morte e a aceito. Olga não queria ser absolvida e pediu para seu advogado para não defendê-la usando a loucura como uma desculpa. Olga Repnarová foi a última mulher a ser executada na Tchecoslováquia. Ela foi enforcada no dia 12 de março de 1975 na prisão de Pankráč, em Praga. No caminho para a morte, Olga não tinha mais uma postura fria. Ela lutou por sua vida. Conseguiu morder um de seus carrascos e não parava de gritar. Ela chegou a se urinar e vomitar, até que Olga se calou para sempre. Um filme sobre a vida de Olga foi lançado em 2017. Nele, sua história é contada a partir de sua tentativa de suicídio aos 13 anos de idade. E é um filme em preto e branco com um ritmo lento e denso. Nele, a atriz polonesa Michalina Orzanka faz um trabalho incrível, o que fez para mim o filme valer a pena. Esse foi mais um Terças Criminais e eu te vejo na semana que vem.